O Banco Mundial divulgou hoje um conjunto de propostas para que as contas públicas aqui no país voltem ao azul nos próximos anos. A informação do repórter Matheus Dias chegando agora ao Jornal Jovem Pan, o que contempla esse estudo. As medidas encomendadas no relatório podem resultar em um melhor equilíbrio fiscal. É isso que se discute aqui no Brasil e não é de hoje, não é, Matheus? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Boa noite para você também, a todos que nos acompanham. A expectativa é que sim, haja essa melhora, porque são medidas fiscais e também ambientais desse relatório, viu, Thiago? Toda essa carta, então, foi escrita pelo Banco Mundial e enviada ao governo federal aqui. Essa carta, ela pede uma série de mudanças essas praticamente de uma grande maioria das coisas como são feitas aqui na economia brasileira hoje, de todas as formas, mudanças muito significativas. Eles começam com mudanças pequenas e depois pedem reformas por completo. Uma das primeiras mudanças que já aparece na carta deles logo de início é uma fiscalização melhor do que se é realizada hoje sobre o Bolsa Família, no qual eles pedem que uma mesma família não tenha formas de se dividir e solicitar o benefício duas vezes para receber um valor maior do que o devido. Só que além disso, além do Bolsa Família, eles pedem reformas gerais, envolvendo o salário mínimo, envolvendo seguro-desemprego, abono salarial, pedem até uma nova reforma, inclusive, na Previdência Social, viu, Thiago? São várias as mudanças que eles pedem. Uma das que mais impactariam o governo federal agora, e que vai de contramão com o que se é discutido nesse momento, é o caso de terem mais pessoas ligadas, mais contribuintes ao imposto de renda. Vai totalmente contra isso, porque o governo federal atual, eles tentam bolar uma proposta que isentaria pessoas com salários até R$5 mil do imposto de renda. Na dica passada pelo Banco Mundial, eles pedem que tivessem mais contribuintes no imposto de renda. Além de todas essas medidas fiscais, também tem algumas medidas ambientais, como a tributação de combustíveis fósseis, uma maior tributação do que já é realizada hoje, para que se diminua a emissão de gases poluentes, mas também se equilibre as contas públicas. Segundo o Banco Mundial, tendo todas as medidas que eles descrevem nessa carta, são muitas as medidas, muitas as mudanças que eles pedem, mas se todas forem cumpridas, tanto fiscais quanto ambientais, eles preveem que o país pode, em pouco tempo, não só equilibrar as contas e pagar as dívidas que ficaram em aberto em 2024, mas também aumentar a economia do país em até 5% do PIB, viu, Thiago? Pois é, então o Banco Mundial informando ao governo o que pode ser feito, talvez a lição de casa, que não é feita. Matheus Dias com as informações. Dora Kramer, nessa semana o presidente Lula afirmou o seguinte, que o FMI, por exemplo, não precisa explicar para o Brasil o que é austeridade fiscal. Agora, será que o governo se sensibiliza com um relatório como esse ou não, Dora? Nem pensar, e você lembrou exatamente o que eu estava pensando, porque aí, quando eu vi o presidente falando de FMI de novo, eu falei, meu Deus do céu, quando a gente fala que ele está com a cabeça lá atrás, em 20 anos, FMI é um inimigo do passado, tá certo? Mas ele vai repetir, se for perguntado, se ele resolver falar sobre essas propostas do Banco Mundial, ele vai repetir essa lógica, dizendo que não se metam aqui e tal, não vai se sensibilizar, porque essa receita do Banco Mundial, não sei se na totalidade, mas em grande parte, é o que os especialistas, os economistas, os ex-ministros, todos vêm dizendo, os pais do Plano Real, todos vêm dizendo aqui há tempos, que é preciso fazer. E o governo acha que está certo. O governo acha que do jeito que ele conduz, está certo. E está dando errado, está certo? Está dando certo, está dando errado. Mas o governo acha que está certo. Então não adianta o Banco Mundial vir com propostas, porque é uma colaboração, mas eu acho que pelo jeito do presidente Lula, não é assim que ele vê. Ele vê como intromissão, um desrespeito, ele não lida bem com a controvérsia, ele só lida bem com o aplauso, então vai ficar muito difícil. Quer dizer, difícil não, impossível, o governo não vai adotar de jeito nenhum. A questão, não é, Vilela? Nesse governo ou qualquer outro governo, tem sempre um atrito entre política e economia, né? E é muito difícil encontrar o meio termo, Vilela?
É bastante difícil, viu, Tiago? Até porque durante o início do governo, durante as primeiras partes do governo, a gente via, por exemplo, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, buscando diálogo, de alguma forma se equilibrando na manutenção do diálogo, não apenas com relação aos atores do mercado, mas também com o próprio parlamento. O fato é que me chama muito a atenção que o ministro Haddad, por exemplo, ele abandonou totalmente esse papel. O ministro Haddad tem tido um discurso político, hoje mesmo deu uma entrevista com uma forte conotação política, e não foi a primeira vez, abraçando esse discurso do nós contra eles, que era muito usado pelo presidente da República. Então chama a atenção porque, muito provavelmente, falta quem faça esse meio de campo, quem faça essa intermediação. O governo ele está fazendo o coro de uma nota só. E isso é muito ruim, porque acaba fazendo com que não se permita a construção de uma frente mais ampla, a construção de consensos. E diante de um cenário como esse, é natural que fique cada vez mais evidenciado o isolamento, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista institucional do governo federal nesse momento.